Bom dia, amigos e amigas, povo e povo, eu sou Daniel Nonato, obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. São exatamente 5 horas e 13 minutos em nosso relógio. Estamos direto aqui da minha casa, do meu bairro, na minha cidade, onde eu resido, onde eu moro, onde eu me escondo. Lembrando a todos e a todas que vivemos um tempo diferente, tempo de pandemia ainda. Temos aí um resfriado brabo andando pelo estado do Rio de Janeiro, pelo estado de São Paulo, pelo Brasil inteiro, não é isso? Também temos nesse meio tempo aí o Covid-19 ainda matando. É importante mantermos nossas posturas, né? Vamos continuar lavando as mãos, o álcool em gel. Quem puder ficar em casa, fique em casa e lembre-se de usar máscara. Estamos no tempo de pós-verdade, né? Tem pessoas que pagam para poder escrever e falar besteira, né? Eu falo às vezes isso lá na rede social, lá no Facebook. Geralmente eu tenho lá meu Twitter, Denonato3, também tem nosso Facebook, Daniel Nonato. Você procura lá Daniel Nonato, Denonato1 também você me acha. E lá no Instagram somos Denonato somente, mas quase a gente não usa essas outras redes. Preferimos usar aqui o nosso YouTuber, né, nosso canal que está aí há mais de 10 anos, sempre por nossa conta própria e risco. Nosso canal é utilizado para postarmos nossas, vamos dizer assim, as nossas opiniões, nossas conversas. E aqui nós não somos a serviço de nenhum grupo religioso ou partido político. Fique bem claro isso para evitar depois, que você está falando, não estou falando o nome de ninguém, em meu próprio nome. E se me permitam, eu não estou aqui querendo dizer que eu sei tudo, mas apenas aprendendo com alguns de vocês. E quem puder comentar no nosso vídeo, comente aí o que você quer que a gente faça em 2022, qual o seu sonho para 2022, qual o seu projeto. O meu projeto é arrumar emprego. Estou aqui a fazer um ano, 4 de fevereiro, que nós fomos dispensados do trabalho de forma assim muito chata, né? Dizer que demissão nunca foi bom para ninguém. E infelizmente a gente sabe que as coisas aconteceram e acontecem às vezes para agradar A, B, C, D, sei lá o que, e nós vivemos aí um sistema que copia o modelo neoliberal. Mas fazer o que, né? Nós somos no Brasil e o Brasil é assim. Falamos de justiça e cometemos injustiça. Falamos de verdade e mentimos. Falamos de algumas coisas, por exemplo, ontem eu vi alguém colocando lá na rede social falando, não, porque o presidente tinha que estar na Bahia. Eu pergunto, sem querer defendê-lo, mas querendo colocar uma lógica. Primeiro, ele não tem que estar na Bahia. Ele não tem que estar lá. Pelo amor de Deus, já é muito problema para a Bahia. Ele tem que mandar recursos, ele tem que mandar equipe, ele tem que dar assistência. E para que tem um vice-presidente? Eu não entendo essa. O presidente está de férias, em vez de ele colocar lá o vice para fazer o trabalho dele, se ele trabalha, né? Isso também tem isso. Em vez de ele colocar o vice lá, o Mourão, para poder cobrir as férias dele, o que ele faz? Ele entra de férias e deixa a cadeira presidencial livre, abandonada. Será que é desconfiança que o Mourão iria fazer um trabalho melhor do que o dele? Também é aquilo, eu não vejo necessidade dele terminar, vamos dizer assim, desculpe pelo termo, dele parar de tirar férias, de ir lá pro iate com as novinhas, como ele estava no domingo, no funk, e ir lá na Bahia. Vai que vai na Bahia, mais um problema, mais uma coisa pro povo, coitado. O povo já está tão sofrido, mais uma desgraça, pelo amor de Deus, não. Mas o presidente ele não tem que estar lá, ele tem que mandar o recurso. O Ministério da Defesa tem que se movimentar, o Ministério da Saúde, né, o Ministério da Economia, o Ministério do Trabalho, ou seja, tudo isso aí é que tem que fazer. E aí o presidente ele deveria botar o Mourão, que é o vice-presidente eleito, para poder coordenar, para poder estar presente. Já que ele está de férias, nós temos um vice-presidente, ou será que não temos mais? Bom, vou parar de falar por aí, o pessoal vai entender tudo errado, é sempre assim. E eu defendo ainda mais. Eu defendo que ele fique de férias até o final do ano que vem, até 2023. Ele entra de férias agora e só volte em Brasília em 2023 para passar a faixa para o próximo presidente. É melhor, porque o Brasil fica mais seguro ser um presidente no comando do que com um presidente no comando provocando e fazendo fake news. Bom, eu até tinha um projeto aqui em nosso canal de fazer uma retrospectiva, mas eu não tive cabeça nem tempo para poder fazê-lo
e nós estávamos ontem lendo a carta que o Papa todo ano escreve para o dia 1º de janeiro, né, o Dia Mundial da Paz, também dia de Santa Maria, Mãe de Deus. Nós estávamos lendo que o Papa fala para pegar o dinheiro das armas e investir em educação. Num país onde nós tivemos um crescimento de 90% ou mais de número de pessoas armadas, num país onde se fala que é preciso armar a população até os dentes para que aquele camarada que gosta de tomar uma cerveja e perde a razão possa fazer besteira com muita certeza. Eu sou contra a arma na mão do civil. Eu não sou contra a arma na mão daqueles que trabalham, que são agentes de segurança pública. Não sou contra. Aqueles que trabalham na segurança privada, aqueles que usam a arma como ferramenta. Mas no meu caso, que eu não sou nem agente de segurança privada, nem agente de segurança pública, para que eu quero uma arma? Não tem sentido. Ah, mas porque se um ladrão entrar, senhor, se o ladrão entrar, eu tô lascado, porque eu vou estar dormindo. E, ou seja, eu dormindo, ele vai pegar minha arma para poder me matar. Então eu sou contra armamento na mão do cidadão comum. Mas o cidadão comum, o ladrão não sabe se tem arma. Senhores, nós sabemos muito bem que quando chega na hora, nós temos que entregar tudo e acabou. O próprio mentira Bolsonaro, o presidente desse país, foi rendido 2 vezes por marginal e perdeu sua pistola. Ou seja, então a arma é apenas mais um problema que nós vamos ter que administrar dentro das nossas casas. E vamos nós para o Evangelho de hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 36 ao 40. Nós estamos aí vivendo a 8ª de Natal. Já como falei ontem, em nossa live pela manhã, nós falamos sobre a questão de você ter, né, essa questão da 8ª. E hoje nós vamos com Jesus no templo, e hoje é a profecia de Ana. Ana, que é a profetisa, que vai até Maria para falar sobre a espada na alma, o versículo 35. Hoje nós estamos lendo aí o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 36 ao 40. Mas eu vou voltar lá no versículo 35 que nós lemos ontem. Quando a gente vê a palavra espada, a gente sempre pensa na guerra, e Jesus falou claramente para Pedro: quem com a espada fere, pela espada morrerá. Né? A gente sabe muito bem que a espada ela aparece tanto no livro de Apocalipse, no livro de Zacarias. A gente quando fala em espada, a gente pensa sempre naquela espada, inclusive a palavra de Deus é chamada de espada em alguns lugares e alguns grupos religiosos. Uma espada que corta para a direita e para a esquerda, aplicada na vida, quando estiver no alto e no baixo, né? Em todos os momentos da vida. Interessante que a espada que aqui é anunciada no versículo 35, que nós lemos ontem, é uma espada de dor e sofrimento. Uma espada aonde Maria vai viver com a cruz. Interessante que hoje, dia 30 de dezembro, o texto de hoje é uma conclusão do texto de ontem. Uma conclusão que a profetisa Ana, ela que foi criada, ela que aí tenta trazer claramente o papel de Ana, e aí alguns falam que essa Ana é para lembrar Santana, a mãe de Nossa Senhora. Interessante é que as viúvas era confiada ao templo quando não tinha um irmão, um cunhado para mantê-la. As duas testemunhas que nós temos nesse contexto de ontem, né, que foi o profeta Simeão, e hoje Ana é uma pessoa pobre de Deus. Todas as vezes que nós falamos na teologia hoje, essa teologia moderna, onde fala de um encontro, de um Deus que provedor, de um Deus que permite, que não aceita fracassados, essa teologia que alguns pregam, uma teologia sem dor, sem sofrimento, uma igreja que não tem cruz, um Cristo que não passa pelo martírio, é uma realidade que alguns ainda acreditam, essa teologia da prosperidade. O interessante é que nós sempre queremos lembrar do momento em que Deus honra com dupla bênção a pessoa. A lei dos Hebreus falava claramente dos judeus que a viúva, quando não tinha nenhum marido, nenhum irmão, nenhum cunhado, nenhum parente, ela deveria ter o templo que lhe guardava. Por isso Ana, ela vive no templo desde a sua juventude. Novamente eu volto a dizer, Ana tinha uns 40 anos,
Ana tinha uns 40 e poucos anos, porque naquele contexto, o texto fala que é 84 anos, não é isso? Lá no livro fala, não, 84 anos, ela tinha 84 anos. É um número simbólico, é um resultado de 12 vezes 7. Também é uma soma de 8 mais 4, que dá 12. Que aí, se você somar 1 mais 2, dá 3. Ou seja, o projeto, o tempo de Deus. Simboliza futuramente a perfeição. Esse 84 anos. Ana, depois de 7 anos de casamento. Ou seja, é um tempo em que ela viveu. Permaneceu no tempo servindo a Deus. Aí, se você somar bem, ela ficou 7 anos casadas. 7 anos casada. E depois ela viveu os outros 77 anos no templo, dedicando a sua vida à oração. Esse encontro de Ana com Maria, que alguém medita, Ana quer dizer doce. A palavra Ana quer dizer doce, pelo menos é isso que meu amigo Fanuel Rafael, querido diácono já falecido há um bom tempo, o irmão de caminhada, uma profunda saudade tenho dele, um homem de caminhada, meus amigos, que eu sempre lembro dele com muito carinho, diácono Fanuel Rafael, da paróquia São Francisco de Assis, lá do Padre Cesarino. E aí ele sempre falava da Ana, E aí Ana quer dizer doce. Apesar de toda a infidelidade do povo de Deus, Ana aqui representa esse povo fiel. Ana representa aqui esse povo que espera a salvação. Nós, às vezes, queremos ajudar a Deus e tomamos medidas extremas e tomamos posições radicais e acabamos atrapalhando o projeto de Deus. Ana, nesse contexto, deixa bem claro para Maria qual é a missão de Maria. Por isso também nós, como Ana, devemos olhar para Maria. Os cristãos, tanto protestantes como nós, católicos, alguém pergunta se ainda é católico, sou católico ainda. Os católicos deveriam olhar para Maria como um exemplo de mulher, de mãe, mas também de uma pessoa que sabe muito bem entender o projeto e a vontade de Deus. A salvação de Israel chegou. Ana diz isso para Maria. E também percebe claramente que existe uma gratidão. Nós não somos gratos a Deus, às vezes, em nada. É muito comum a gente que está passando até pelo desemprego, passando pela necessidade, algumas necessidades básicas, no sentido de coisas que nós tínhamos e não temos mais esse ano. A gente olha claramente que a gente quer sempre que Deus resolva os problemas da gente. Quer que Deus dê solução. Quando, às vezes, a solução é saber esperar a demora de Deus. Vivemos no mundo e confundimos às vezes e queremos que o mundo não esteja e não estejamos no mundo. Às vezes pegamos muito isso em alguns neoconvertidos ou neocatólicos, pessoas que fazem a experiência da conversão, que querem de uma forma muito bruta retirar tudo aquilo que ele viveu. Nós que estamos nesse mundo, como diz um amigo pastor Mauro, um amigo que eu conheci numa das viagens que eu fiz nas nossas missões, Mauro dizia, olha, não tem como não ser do mundo, não estar no mundo, pois o próprio Filho de Deus entrou no mundo e nós devemos no mundo ser sinal dessa filiação de Deus. O discípulo de Jesus jamais vai aceitar uma política de morte, uma política de dor, uma política negacionista. A exemplo de Maria, que leva Jesus até o templo, nós agora somos convidados nesse final de ano, início do ano que vem, a levar nossas crianças até o posto de saúde para vacinar contra a Covid. Simeão reconheceu o menino como divino e a sua mãe, para ele, foi uma alegria. Simeão confirma aquilo que o anjo falou e Ana também confirma. Aí você tem aquilo que Padre Zezinho fala, você tem o projeto de Deus. Deus fala de forma sobrenatural no anjo Gabriel a Maria e a José e fala de forma natural nos profetas Simeão e na profetisa Ana. Ver a graça de Deus é um favor que nós queremos. Nós sabemos que graça é favor não merecido. Por isso, muitas das vezes, no contexto bíblico, nós ouvimos, Senhor, se tu achaste graça sobre mim. A gente, quando fala da graça, a gente sempre fala da graça com uma certa dificuldade, pois nós entendemos que graça é algo que temos que ofertar, algo que nós temos que receber, quando, na verdade, a graça é algo que Deus nos concede e nós não percebemos. A gente quer um Deus milagreiro,
A gente quer um Deus poderoso, a gente quer um Deus do pó de piripimpim, um Deus mágico, um Deus que age de acordo com o nosso, ou como diz a canção Preto no Branco, que é um Deus garçom. Aquele garçom que fala assim, garçom, desce uma cerveja, garçom, manda uma batata frita, garçom. E na verdade, a nossa vocação não pode ser resumida a isso. Maria, quando recebe a notícia que vai sofrer as consequências de ser mãe do Salvador, geralmente a gente, quando fala em Maria, a igreja evangélica muito radical, que fala em Maria com certas vezes, alguns não sérios, falam em Maria com certo ranço. Quando olhamos para Maria, ela tem que ser reconhecida não por simplesmente ser Maria, mas pelo papel que ela desenvolve na história da salvação. Ana, ela fica entusiasmada com Jesus. Nós não podemos ter uma espiritualidade do entusiasmo somente. Não podemos ter uma espiritualidade somente do momento. Uma espiritualidade que nos leva apenas a buscar sensações, a buscar sentimento. Tem uma frase que eu poderia usar aqui que eu não vou usar, porque as pessoas não vão entender, mas uma espiritualidade somente das sensações, vamos usar um termo assim, da catártesis, que alguns usam, né? Aquela espiritualidade te leva a entrar em outro campo. Ou como dizem uns e outros, aquela espiritualidade que te liga muito ao céu, mas não te aproxima do irmão na terra, não te leva ao encontro da realidade. Ana fica entusiasmada, Ana fica feliz, mas Ana continuou o projeto de salvação, de servir no templo. Nós, quando olhamos para esse casal de idosos, Simeão e Ana, em nosso contexto, queremos olhar para a humanidade como um todo que reconhece o Salvador. Simeão repete a Maria a profecia de Isaías. O Cristo será para a santificação de muito Israel, mas será uma pedra de escândalo, de tropeço para outros. Lá em Isaías 8,14. E manifesta o Cristo causa da salvação, da ressurreição, para aqueles que reconhecem, que o amam e o que serve. E aqueles que estão sobretudo hoje, nesse dia, véspera já da véspera do ano novo, nesse dia 30, quase o último dia do ano, olhar para esse ano que passou e nos perguntarmos até que ponto nós reconhecemos Jesus em nossas diversas realidades. A indiferença não pode ser coisa de cristão. Jesus é a vida. Nesse tempo em que nós estamos vivendo aí, né, o momento da igreja sinodal, uma igreja que o Papa Francisco, até conversava isso ontem com um amigo no telefone, quando você tem um Papa que aponta para uma igreja mais servidora, uma igreja aberta, uma igreja companheira, uma igreja que quer de um jeito ou de outro, está próximo dos perseguidos, dos povos que estão refugiados, dos estrangeiros na Europa. E eu fico olhando, às vezes, alguns vídeos, algumas falas e algumas fantasias de uns e outros, que, pelo amor de Deus, a indiferença, a necessidade de se armar, aquilo que o Papa está falando na sua carta do dia 1º do ano, quando ele fala claramente sobre o momento em que vivemos em nossa realidade atual, aonde se fala mais em ter arma, se fala mais em ter a força bruta, e esquecemos claramente da nossa vocação e missão como instituição, como igreja, como povo de Deus. E até mesmo entre o clero, alguns que trabalham com o modelo neoliberal, alguns que trabalham com esse modelo econômico de exclusão, do lucro, da igreja como instituição empresarial. Aquilo que a gente fazia piada e a gente fazem, pequenas igrejas, grandes negócios. A gente conhece o programa Pequenas Igrejas, Grandes Negócios, né? No caso, Pequenas Empresas, da TV Globo, Globo paga nós depois. Nós olhamos claramente para o momento em que Maria apresenta Jesus no templo. E Maria vai no templo apresentar Jesus, esperando uma resposta, esperando uma consolação, e recebe mais pancada. E nós queremos, às vezes, que Deus seja apenas o Deus do água com açúcar. O Deus que nos dá aquilo que nós pedimos. O Deus garçom, o Deus empregado, o Deus que nos dá aquilo que nós queremos. O Deus que é aquele paternalista, não o Deus que nos prepara
para de fato vivermos. É aquilo que a gente sabe. O evangelho de hoje apresenta dois grandes nomes na história da humanidade, da salvação, da salvação nossa, que é Ana e Simeão. Ambos revelam a Maria, a perseguição e a dor. Agora, com todo respeito aos cristãos desse século, se nós que somos pecadores miseráveis, nós que não carregamos o Cristo no ventre, nós que não nascemos, que não somos diretamente gerados, né, com Deus, nós que não somos Deus encarnado no seio de uma virgem, nós não queremos sofrer. Nós queremos só água com açúcar. Enquanto Jesus de Nazaré passou pela cruz e sofreu as consequências de ser profeta do Altíssimo. Por isso é importante a gente olhar para essa frase de hoje e tentar entender. O relacionamento do versículo 35, quando fala da espada, quando fala da dor, quando fala do sofrimento, quando fala de tudo aquilo que Maria, como mãe, vai passar. Nenhum pai, nenhuma mãe quer que o seu filho sofra. Eu paro por aqui, agradeço a vocês pelo carinho, lembrando a todos e a todas que é momento de pós-verdade, momento em que uns e outros querem o tempo todo desafiar a ciência, uns e outros querem deixar a ciência em último plano, uns e outros querem colocar a ciência como um projeto, vamos dizer assim, comunista. E hoje vivemos esse tempo, tudo é comunismo, até respirar é comunismo, porque todo mundo respira o mesmo ar. Então vamos nós rezar, pedir a Deus que nos ajude, ano que vem chegando, 2022, que tenhamos bom senso nas eleições, que esse final de ano, amanhã dia 31, tenhamos em nossos corações uma única certeza, que se nós esse ano soubemos orar o Cristo nos desempregados, nos moradores de rua, naqueles que passam por diversas dificuldades na luta do dia a dia, devemos continuar esse mesmo olhar no ano que vem. Essa igreja sinodal que o Papa Francisco vem inaugurar possa também ser nossa igreja sinodal em nossas paróquias, em nossas igrejas, comunidades, em nossas realidades familiares. Paro por aqui, agradeço a você pelo carinho. Eu sou Daniel Nonato. Quem puder ficar em casa, fique em casa. Use máscara, lave as mãos, usem álcool em gel. Agradeço a você, médico, enfermeiro, agente de saúde, todos aqueles que estão aí na luta, combatendo ainda o vírus da Covid-19. Fique com Deus. Bom dia. Agora são 5h36. Eu sou Daniel Nonato.